Uma escrava grávida foi publicamente humilhada por 20 minutos seguidos com insultos cruéis sobre sua barriga, sua aparência e até sobre sua mãe morta. Mas algo absolutamente impossível começou a acontecer. A casa inteira começou a tremer como um terremoto. Quanto mais a família a humilhava, mais forte ficava o tremor. Objetos caíam, paredes rachavam, e todos cambaleavam tentando ficar em pé, menos ela que ficava perfeitamente estável no centro. Quando todos fugiram apavorados e ela ficou sozinha, o tremor parou instantaneamente. O que aconteceu depois fez todos tremerem de outra forma. Essa história real do Brasil imperial é absolutamente impactante sobre o poder do protesto. Me conta aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo? E se você quer mais histórias brasileiras incríveis e transformadoras, se inscreve no canal agora e ativa o sininho das notificações. Não perde! O Vale do Paraíba Fluminense ardia sob o sol implacável de fevereiro de 1876, o calor denso e úmido transformando cada movimento em esforço deliberado enquanto fazendas de café se estendiam através de colinas ondulantes que alimentavam a economia imperial com grãos que enriqueciam senhores através de exploração sistemática e brutal de mão de obra escravizada. A fazenda Santo Antônio do Vale era uma das propriedades mais prósperas da região de Valença, produzindo café de qualidade excepcional que comandava preços premium em mercados europeus através de trabalho forçado de 740 escravizados. Era propriedade do Visconde Fernando de Bragança Medeiros, homem de 63 anos cuja família acumulara fortuna impressionante através de 4 gerações de exploração implacável. O Visconde Fernando era a figura que personificava a aristocracia imperial em sua forma mais cruel e arrogante, homem que via escravizados como propriedade sem humanidade relevante, que exercia poder absoluto com prazer sádico mal disfarçado, e que usava a humilhação pública como ferramenta primária de controle social. Não era suficiente para ele que escravizados obedecessem através de medo, ele exigia que obediência fosse acompanhada por degradação visível, por humilhação que comunicava claramente inferioridade absoluta, por participação forçada em própria desumanização. Era a crueldade que funcionava não apenas através de violência física mas através de destruir dignidade humana sistematicamente. Elemento particularmente insidioso de sistema do Visconde era a política de humilhação pública ritualizada, prática estabelecida onde escravizados que cometessem transgressões reais ou imaginadas eram forçados a participar em cerimônias elaboradas de degradação pública onde eram verbalmente humilhados, ridicularizados, xingados e insultados diante de audiência forçada de outros escravizados e família senhoril. Humilhações eram projetadas para serem memoráveis e traumáticas, linguagem era escolhida para máximo impacto psicológico, insultos eram personalizados para atacar vulnerabilidades específicas, e cerimônias eram prolongadas para maximizar sofrimento e para gravar lições através de repetição. Resultado era a cultura profundamente tóxica de humilhação sistemática onde pessoas aprendiam através de terror de degradação pública que erro mais trivial podia resultar em destruição pública de dignidade, que não havia segurança ou privacidade ou proteção contra a humilhação, que existência era sob ameaça constante de serem feitas exemplos através de cerimônias de degradação que eram projetadas para quebrar psicologicamente. Era a violência que funcionava através de medo de humilhação que era frequentemente mais poderoso que medo de violência física porque humilhação destruía self de formas que violência física não destruía. Entre os 740 escravizados estava Ana, mulher de 26 anos grávida de 8 meses e meio, cuja história encapsulava tanto resiliência extraordinária quanto desumanização sistemática de regime que operava através de humilhação ritualizada como forma primária de controle. Nascerá na fazenda, filha de Benedita que morrera de sepse puerperal quando Ana tinha 15 anos, morte seguida por humilhação póstuma onde Visconde declarara publicamente que Benedita morrera de fraqueza moral característica de raça inferior que não tinha força para lutar pela vida. Ana crescerá trabalhando primeiro nos campos sob sol brutal, depois nas cozinhas onde demonstrara habilidade culinária notável, finalmente como mucama servindo Viscondessa Constança, esposa do Visconde. Cada transição fora acompanhada por humilhação ritualizada onde era forçada a escutar catálogo de próprias inadequações e inferioridades antes de ser graciosamente promovida para a posição nova.
Posição de mucama era privilégio relativo, mas era também exposição constante à possibilidade de humilhação porque estava em proximidade constante com família senhoril que usava humilhação como ferramenta de controle diário. Ana era conhecida por silêncio absoluto durante humilhações, capacidade extraordinária de suportar insultos mais degradantes sem expressão visível de dor ou resistência, de aceitar humilhação com aparente resignação completa que comunicava a aceitação de própria inferioridade que sistema exigia. Era sobrevivência através de não dar satisfação de reação visível, através de proteger interior, através de construir muros psicológicos que impediam humilhação penetrar completamente. Mas custo de estratégia era imenso. Construção de muros requeria suprimir emoções tão completamente que capacidade de sentir era danificada, e humilhações acumuladas mesmo quando aparentemente não afetavam deixavam marcas profundas e invisíveis. Paternidade do bebê era conhecida privadamente mas nunca discutida publicamente. Era filho de Gabriel, escravizado de 32 anos que trabalhava como feitor de segunda linha e que mantinha relação com Ana que era tão privada quanto possível em ambiente onde privacidade era luxo inexistente. Viscondessa Constança sabia de relação mas a tolerava enquanto não era reconhecida publicamente porque reconhecimento público seria admitir que escravizados tinham relações humanas significativas que mereciam respeito, o que contradiria a narrativa de inferioridade que sistema dependia de manter. Essa gravidez de Ana, visível e inegável mas nunca reconhecida ou acomodada, criará oportunidades múltiplas para a humilhação. Constança fazia comentários regulares sobre barriga grotesca, sobre aparência indecente, sobre falha em manter a apresentação apropriada mesmo em condição degradada. Cada comentário era projetado para humilhar, para comunicar que até gravidez, experiência humana fundamental, era motivo de vergonha quando acontecia em corpo de escravizada. Foi em manhã de segunda-feira, 14 de fevereiro de 1876, que incidente aconteceu que testaria a capacidade de Ana de suportar humilhação em silêncio até quebramento absoluto e desencadearia eventos que fariam todos tremerem literalmente de formas que ninguém podia prever. Ana estava servindo o café da manhã quando tropeçou ligeiramente. Não caiu, não derramou nada. Apenas cambaleou por fração de segundo devido a centro de gravidade deslocado por gravidez avançada antes de recuperar equilíbrio perfeitamente. Constança, sempre vigilante por oportunidades de exercer poder através de humilhação, viu o momento como oportunidade perfeita. Parem tudo, ela ordenou dramaticamente. Testemunharão demonstração de incompetência grotesca. Era início de cerimônia de humilhação ritualizada, chamada que fazia todos presentes pararem e prestarem atenção forçada porque não assistir era transgressão que resultaria em própria humilhação. Ana imediatamente assumiu postura que anos de condicionamento ensinaram. Cabeça baixa, mãos cruzadas submissamente, expressão completamente neutra preparada para suportar humilhação sem reação visível. Conhecia ritual porque testemunhara dezenas de vezes e porque fora vítima múltiplas vezes antes. Sabia que resistir ou defender-se apenas prolongaria e intensificaria a humilhação. Sabia que única estratégia de sobrevivência era aceitar silenciosamente até terminar. Esta criatura, Constança começou com voz projetada para máximo efeito teatral. Demonstra incompetência tão profunda que até tarefa simples de caminhar é além de capacidades limitadas dela. Observem barriga grotesca que carrega como evidência de imoralidade. Observem aparência indecente que ofende olhos civilizados. Observem inferioridade óbvia que é característica de raça que não foi criada por Deus para tarefas que requerem graça ou competência. Eram palavras projetadas para humilhar em múltiplas dimensões, atacar competência profissional, degradar aparência física de gravidez, insultar moralidade através de implicar que gravidez era evidência de falha moral, e invocar racismo pseudocientífico para justificar inferioridade. E palavras eram apenas começo de cerimônia que Constança claramente planejava prolongar. Constança continuou humilhação com elaboração cruel que demonstrava prática extensiva em arte de degradação psicológica. Família generosa providenciou posição privilegiada em casa apesar de inadequações óbvias. E gratidão demonstrada em competência constante que põe em risco louça valiosa, que perturba refeições civilizadas com presença grotesca, que ofende sensibilidades através de aparência que deveria ser escondida de olhos decentes mas que é exibida desavergonhadamente.
Ana manteve expressão neutra através de esforço consciente imenso, construindo muros psicológicos mais altos para impedir palavras penetrarem, dissociando de momento através de técnica desenvolvida através de anos de sobreviver humilhações similares. Mas dissociação tinha limites, corpo ainda estava presente mesmo quando mente tentava estar ausente, e palavras ainda eram ouvidas mesmo quando o significado era bloqueado parcialmente através de mecanismos de defesa psicológica. Visconde Fernando, atraído por som de esposa conduzindo humilhação ritualizada, entrou em sala e imediatamente juntou-se com entusiasmo que revelava prazer sádico que derivava de participar em degradação. Mais uma demonstração de incompetência previsível, ele disse com tom de falsa surpresa. Continuamente surpreende que criaturas tão obviamente inferiores sejam confiadas com tarefas que requerem até capacidades mínimas de coordenação e competência. Mas caridade cristã obriga a oferecer oportunidades mesmo quando inadequação é óbvia e constante. Era a reformulação perversa onde crueldade de manter pessoas escravizadas era apresentada como caridade cristã, onde humilhação sistemática era justificada como resposta apropriada à inadequação que era produto de sistema que negava treinamento e que punia através de criar condições onde erro era inevitável. E reformulação era proferida com convicção que sugeria que Visconde genuinamente acreditava em própria narrativa de benevolência mesmo enquanto praticava crueldade calculada. E condição dela, Constança adicionou apontando para a barriga de Ana, é evidência adicional de imoralidade que é característica. Mulheres decentes mantêm modéstia apropriada. Mas criatura exibe evidência de comportamento imoral com desavergonhamento completo, como se não tivesse vergonha nenhuma de condição que deveria ser escondida de olhos civilizados. Era a culpabilização de vítima em forma pura. Ana era responsabilizada por estar grávida como se gravidez fosse escolha livre em contexto de escravidão onde escolha não existia. Carlos, filho de 28 anos do Visconde e Viscondessa, entrou e imediatamente juntou-se em humilhação com entusiasmo de pessoa que aprenderá valores de família e que via humilhação de escravizados como entretenimento legítimo e exercício apropriado de autoridade. Incompetência hereditária, ele declarou com falsa autoridade de pessoa citando ciência racial pseudocientífica que era popular em círculos aristocráticos. Mãe dela também demonstrou incompetência que resultou em morte patética. Filha obviamente herdou fraqueza que é característica de raça inferior. E criança que ela carrega sem dúvida herdará a mesma inadequação, perpetuando o ciclo de inferioridade através de gerações. Eram palavras que atacavam não apenas Ana mas memória de mãe falecida e futuro de criança não nascida, que expandiam humilhação através de tempo para incluir passado e futuro além de presente. E palavras eram proferidas casualmente, como se degradação de 3 gerações de seres humanos fosse observação científica neutra em vez de crueldade calculada projetada para maximizar sofrimento psicológico. Ana continuou mantendo expressão neutra através de esforço que estava se tornando insustentável. Humilhação estava durando muito mais que usual. Já eram 15 minutos de insultos contínuos de múltiplas pessoas, e não havia sinais de que estava terminando. Normalmente, humilhações duravam 5 a 10 minutos antes de família se cansava e permitia a vítima retirar-se. Mas desta vez, família claramente estava desfrutando performance e estava prolongando para máximo efeito. Outros escravizados forçados a assistir estavam obviamente desconfortáveis. Alguns olhavam para chão evitando fazer contato visual com Ana para poupar ela de humilhação adicional de ser vista em degradação. Outros olhavam com expressões de pena e raiva impotente. Alguns tremiam ligeiramente de medo de que poderiam ser próximos alvos de humilhação similar. Era a audiência forçada que era parte essencial de ritual. Humilhação era pública especificamente para comunicar a todos que qualquer um podia ser alvo, que não havia segurança ou proteção. Foi após 20 minutos de humilhação contínua, quando família estava começando a repetir insultos que já tinham proferido porque estavam ficando sem material novo, que algo começou a acontecer que ninguém esperava ou podia explicar. Chão começou a tremer ligeiramente, não dramaticamente mas perceptivelmente. Vibração sutil que era sentida através de pés de todos presentes. Inicialmente, todos assumiram que era terremoto começando, fenômeno raro mas não desconhecido em região. Mas tremor não seguiu o padrão de terremoto. Em vez de construir e depois diminuir, tremor manteve intensidade constante e baixa.
E mais estranho, Tremor parecia estar centrado especificamente na sala onde humilhação estava acontecendo. Pessoas em salas adjacentes relataram depois que não sentiram nada, mas todos na sala de jantar sentiam vibração clara e constante através de pés. O que é isso? Constança perguntou com irritação de ter performance interrompida por fenômeno inexplicado. Mas antes que alguém pudesse responder, Tremor intensificou ligeiramente e algo ainda mais impossível começou a acontecer. Objetos na sala começaram a vibrar visivelmente, xícaras em mesa começaram a chacoalhar produzindo som tênue, quadros em paredes começaram a balançar ligeiramente, lustre acima começou a balançar produzindo som de cristais tocando uns aos outros. E conforme a humilhação continuava, porque família estava determinada a não permitir que fenômeno estranho interrompesse exercício de poder, Tremor intensificou progressivamente. Não era mais vibração sutil, mas era tremor pronunciado que fazia andar difícil, que fazia objetos balançarem visivelmente, que produzia som crescente de casa inteira vibrando. Era como se estrutura estava respondendo a algo, como se fundações estavam reagindo à força que não era terremoto normal, mas era algo diferente e mais específico. Ana, centro de humilhação e única pessoa que não estava mostrando medo de tremor crescente, permaneceu completamente imóvel e expressivamente neutra mesmo enquanto o chão vibrava sob pés e enquanto objetos chacoalhavam ao redor. Era como se tremor não a afetava ou como se estava tão dissociada que não registrava fenômeno físico ao redor. Mas havia outra possibilidade que ninguém ainda considerava, que tremor estava conectado especificamente a ela, que estava emanando dela em resposta à humilhação, que era a manifestação física de raiva suprimida que anos de condicionamento forçaram ela a conter, mas que estava encontrando expressão através de fenômeno físico impossível. Tremor continuou intensificando conforme humilhação prolongava, correlação tornando-se impossível de ignorar mesmo para aqueles que queriam negar conexão. Cada vez que Constança ou Fernando ou Carlos proferiam um insulto particularmente cruel, Tremor pulava em intensidade momentaneamente antes de retornar a nível base que estava progressivamente aumentando. Era como se casa estava respondendo emocionalmente à humilhação, como se estrutura física estava protestando contra a crueldade que testemunhava. Talvez devêssemos parar, Carlos sugeriu com voz que tremia, não de emoção mas de vibração física que afetava até a capacidade de falar normalmente. Tremor está ficando perigoso. Casa pode estar estruturalmente comprometida. Era sugestão pragmática nascida de medo crescente de que fenômeno podia resultar em colapso físico que mataria todos presentes. Mas Constança, orgulhosa demais para admitir medo e determinada demais a completar a humilhação que começara, recusou parar. Não seremos intimidados por tremor, ela declarou com falsa bravura. Ana, você é responsável por perturbação através de incompetência sua de alguma forma? Confesse imediatamente como está causando tremor. Era acusação absurda, sugestão de que Ana estava de alguma forma controlando o fenômeno geofísico através de vontade, mas era consistente com lógica de sistema que responsabilizava vítimas por tudo incluindo o impossível. Ana finalmente falou pela primeira vez durante a humilhação inteira, voz sendo completamente neutra e controlada de formas que eram quase sobrenaturais dadas circunstâncias. Não estou causando nada conscientemente, senhora. Mas se casa está tremendo, talvez casa esteja cansada de testemunhar crueldade. Talvez estrutura está protestando contra a violência que é forçada a conter. Talvez há limites até para a paciência de pedra e madeira. Eram palavras que eram ousadas além de qualquer precedente, não defesa direta mas sugestão velada de que humilhação era crueldade que até objetos inanimados protestavam contra, que sistema era tão violento que manifestação física de protesto era inevitável. E palavras foram proferidas com calma que era mais perturbadora que raiva teria sido porque sugeria controle absoluto mesmo em circunstâncias impossíveis. Constança ficou momentaneamente sem palavras, chocada não apenas por ousadia de Ana falar durante a humilhação mas pela implicação de que casa estava protestando contra a crueldade. Mas choque transformou-se rapidamente em raiva intensificada. Insolência! Ela gritou. Você ousa sugerir que somos cruéis? Você ousa implicar que tratamento de propriedade inferior é violência? Isso demonstra arrogância que excede até incompetência e imoralidade. E conforme Constança gritava com raiva crescente,
Tremor intensificou dramaticamente, não gradualmente mas instantaneamente, como se resposta emocional de Constança catalisara a resposta física de Casa. Tremor era agora tão forte que andar era difícil, que objetos estavam caindo de superfícies, que rachaduras estavam aparecendo visivelmente em paredes de reboco. Era nível de tremor que era genuinamente perigoso, que sugeria colapso estrutural iminente se continuasse ou intensificasse mais. Precisamos sair agora. Fernando gritou, medo finalmente superando orgulho. Casa vai colapsar se ficarmos. Ele começou a mover-se em direção à porta, mas descobriu que tremor tornava movimento controlado quase impossível. Cada passo era instável, equilíbrio era difícil de manter, progressão era lenta e trabalhada. Mas Ana, permanecendo no centro de sala onde humilhação acontecerá, estava completamente imóvel e estável como se tremor não a afetava nenhum. Não cambaleava, não lutava por equilíbrio, estava simplesmente de pé calmamente enquanto todos ao redor lutavam para manter-se em pé. Era impossível fisicamente, se chão estava tremendo tão violentamente que outros mal conseguiam ficar em pé. Ana deveria estar experimentando mesmas dificuldades. Mas não estava. Como você está ficando em pé? Carlos perguntou com admiração e medo misturados. Ana respondeu com mesma calma sobrenatural. Porque tremor não é para mim. É resposta a vocês, à crueldade de vocês, à humilhação sistemática que praticam. Eu sou apenas catalisador. Casa está tremendo não porque estou controlando, mas porque testemunhou crueldade demais e está protestando na única forma que estrutura pode, através de vibração que comunica desaprovação que palavras não podem. Era a explicação que não fazia sentido científico, mas que fazia sentido emocional e moral profundo. Ideia de que testemunha de crueldade prolongada eventualmente protesta mesmo quando testemunha é inanimada, que há limites para o que pode ser contido sem resposta, que violência acumulada eventualmente manifesta fisicamente de formas impossíveis de ignorar ou negar. E explicação ressoou com todos presentes porque tremor era real e inegável e porque correlação com humilhação era perfeita demais para ser coincidência. Fernando, Constança e Carlos finalmente conseguiram sair de sala cambaleando e lutando contra tremor, junto com escravizados que foram forçados a assistir humilhação. Mas Ana permaneceu no centro, completamente calma e estável, enquanto sala ao redor tremeu violentamente. E conforme última pessoa saiu e Ana ficou sozinha, tremor começou a diminuir gradualmente, não instantaneamente mas progressivamente, como se presença de humilhadores era combustível de tremor e a ausência deles permitia tremor acalmar. Após 5 minutos com Ana sozinha em sala, tremor cessou completamente. Casa ficou perfeitamente quieta e estável como se nunca tivesse tremido. Ana calmamente verificou o dano, alguns objetos caídos, algumas rachaduras em reboco, mas nada estruturalmente crítico. E então calmamente começou a limpar objetos caídos e reorganizar sala como se nada extraordinário tivesse acontecido. Gabriel, tendo testemunhado humilhação e tremor de posição onde estava forçado a assistir, entrou cautelosamente em sala após tremor parar. Ana, ele disse com voz que tremia de emoção. O que foi aquilo? Como Casa tremeu assim? Como você ficou em pé quando todos os outros mal conseguiam? Ana olhou para ele com expressão que finalmente mostrava emoção em vez de neutralidade. Não raiva, mas tristeza profunda e cansaço imenso. 26 anos de humilhações acumuladas, ela disse com voz que carregava peso de décadas. 26 anos suportando em silêncio, construindo muros para impedir crueldade penetrar, dissociando para sobreviver. Mas há limites para o que pode ser contido. E quando humilhação hoje continuou e continuou, prolongada além de normal, algo quebrou. Não em mim, muros são fortes demais para quebrar facilmente. Mas em contenção de raiva suprimida que anos de humilhações criaram. E raiva encontrou expressão não através de mim conscientemente mas através de manifestação física que não controlo mas que está conectada a mim de alguma forma. Casa tremeu porque raiva suprimida precisava expressão e encontrou através de vibração estrutural. Era a explicação que era honesta sobre não entender mecanismo mas que reconhecia conexão entre emoção suprimida e manifestação física, que nomeava acúmulo de humilhações como fonte de energia que manifestou o impossível.
E explicação fazia sentido para Gabriel mesmo não fazendo sentido científico porque ele conhecia a história de Ana. Conhecia humilhações que ela sofrerá, conhecia preço de suprimir respostas emocionais normais por anos. Notícia de tremor que começou durante a humilhação de Ana e que parou quando a humilhação terminou espalhou através de fazenda com velocidade extraordinária. Trabalhadoras que não testemunharam diretamente mas que sentiram tremor em partes adjacentes de propriedade queriam entender o que acontecerá. E história que circulou incluiu interpretação que Ana oferecerá, que casa tremeu em protesto contra a crueldade de humilhação prolongada, que tremor foi manifestação de raiva acumulada de anos de humilhações, que estrutura física respondeu à violência emocional que testemunhara. Casa tremeu por ela, trabalhadoras diziam em sussurros. Tremeu porque ela não podia tremer, porque tinha que permanecer imóvel e neutra enquanto era humilhada. Tremeu expressando raiva que ela suprimiu. Casa protestou quando ela não podia protestar. Era a interpretação que dava significado a impossível, que conectava fenômeno físico com experiência emocional de formas que eram poeticamente verdadeiras mesmo se cientificamente inexplicáveis. Fernando, Constança e Carlos retiraram-se para discussão privada sobre como responder à situação impossível que enfrentavam. Sistema deles operava através de humilhação como ferramenta de controle, mas humilhação aparentemente catalisara fenômeno físico perigoso que quase resultou em colapso de casa. Continuar humilhações arriscava tremores futuros que podiam ser mais destrutivos. Mas parar humilhações seria admitir que sistema tinha problemas, que crueldade tinha custos que não podiam ser negados. Foi coincidência, Fernando insistiu com convicção que parecia forçada. Tremor foi terremoto que coincidiu temporalmente com humilhação mas não foi causado por humilhação. Seria absurdo científico sugerir que emoções de escravizada inferior podiam causar tremor geofísico. Era tentativa de manter negação através de invocar autoridade de ciência, de recusar reconhecer conexão óbvia entre humilhação e tremor através de insistir em explicação racional que ignorava a correlação perfeita. Mas Constança, que estivera mais próxima de Ana durante a humilhação e que observara a impossibilidade de Ana permanecer estável enquanto todos os outros cambaleavam, não podia negar tão facilmente. Havia conexão, ela disse lentamente, relutantemente. Tremor intensificou quando insultamos mais cruelmente. Ana permaneceu estável quando todos nós cambaleávamos. Tremor parou quando saímos e deixamos ela sozinha. Não sei como é possível, mas correlação é inegável. E se humilhação causou tremor, então humilhar Ana novamente pode causar tremor pior que pode matar-nos através de colapsar casa. Era reconhecimento nascido de medo pragmático mais que de transformação moral. Constança não estava reconhecendo que humilhação era errada moralmente, mas estava reconhecendo que humilhação tinha consequências físicas perigosas que ameaçavam segurança própria. Mas mesmo reconhecimento pragmático tinha implicações porque sugeria a necessidade de modificar comportamento para evitar tremores futuros. Então o que propõe? Fernando perguntou com irritação. Que paremos humilhações completamente. Que permitamos que escravizados vivam sem disciplina apropriada. Isso seria renunciar à autoridade que Deus nos deu sobre propriedade nossa. Era a reformulação onde humilhação sistemática era apresentada como disciplina apropriada e onde modificar comportamento cruel seria renunciar à autoridade divina. Constança considerou cuidadosamente antes de responder. Proponho que evitemos humilhar Ana especificamente até bebê nascer. Não por moralidade mas por pragmatismo. Se humilhação causa tremores quando ela está grávida de 8 meses e meio, tremor durante parto pode ser catastrófico. Melhor evitar humilhação específica dela temporariamente por segurança nossa. Era a proposta que era calculista e amoral mas que ainda representava mudança de comportamento forçada por medo de consequências físicas. Carlos, mais jovem e mais disposto a questionar sabedoria de pais mesmo que raramente, ofereceu observação adicional. E se tremor não foi sobre Ana especificamente mas foi sobre humilhação sistemática geralmente? Se casa está cansada de testemunhar crueldade como Ana sugeriu, então todas humilhações podem arriscar tremores. Talvez devamos reduzir humilhações geralmente, não apenas de Ana. Era a sugestão mais radical que reconhecia implicitamente que sistema inteiro de humilhação tinha custos.
Fernando rejeitou sugestão veementemente. Absolutamente não. Humilhação é ferramenta essencial de controle. Sem medo de humilhação pública, escravizados podem tornar-se insubordinados. Um tremor não justifica abandonar sistema inteiro de disciplina. Mas voz dele carregava incerteza que não estava presente antes, medo de que próxima humilhação pudesse causar tremor que mataria através de colapsar estrutura. Compromisso que família eventualmente alcançou foi reduzir frequência e duração de humilhações geralmente enquanto evitando humilhar Ana completamente até após nascimento. Era mudança mínima motivada por medo pragmático não por reconhecimento moral, mas era mudança que criou espaço ligeiramente maior para a dignidade e que reduziu violência psicológica sistemática que todos experimentavam. Ana, informada de decisão através de Gabriel que ouviu através de redes de comunicação entre escravizados, respondeu com mistura de alívio e reconhecimento sombrio. Eles não mudaram moralmente, ela disse. Mudaram pragmaticamente porque têm medo de tremor. Mas mudança pragmática por medo ainda é mudança que reduz sofrimento. E se medo de tremor protege-me e outros de humilhação, então tremor serviu propósito valioso mesmo se não entendo o mecanismo. Conforme semanas seguintes passaram sem humilhações de Ana e com humilhações gerais reduzidas, a atmosfera em fazenda mudou sutilmente. Trabalhadores viviam com medo ligeiramente menor de degradação pública repentina. Ana recuperava a dignidade que humilhações constantes destruíram progressivamente. E família senhoril vivia com ansiedade nova de que próxima humilhação podia causar tremor que seria fatal. Foi nesse ambiente de medo mútuo e mudança forçada que gravidez de Ana progrediu até final. Trabalho de parto começou em noite de 8 de março de 1876, aproximadamente 3 semanas após tremor durante humilhação. E conforme trabalho de parto progredia, todos na fazenda esperavam com ansiedade misturada com medo. Ansiedade sobre resultado de parto. Medo de que parto pudesse catalisar tremor ainda mais poderoso que humilhação catalisara. Trabalho de parto de Ana progrediu através de noite sob observação cuidadosa de tia Benedita, parteira de 70 anos com 5 décadas de experiência. Benedita monitorava não apenas progressão física de trabalho mas também qualquer sinal de tremor começando, instruída por família para alertar imediatamente se casa começasse a vibrar para que pudessem evacuar antes de colapso potencial. Era a abordagem que tratava nascimento não como momento sagrado de vida nova mas como potencial emergência geofísica que requeria preparação para a evacuação. Ana suportava contrações com o mesmo controle estoico que aplicara a humilhações, respiração controlada, expressão neutra, vocalização mínima mesmo quando dor era intensa. Era padrão de supressão que Benedita reconhecia como não saudável. Você pode fazer sons, Benedita encorajou gentilmente. Gritar ou gemer durante trabalho de parto é natural e não será punido. Suprimir vocalizações torna trabalho mais difícil e perigoso. Deixe corpo expressar. Mas Ana, condicionada através de anos de suprimir respostas à dor porque expressar dor durante humilhações apenas prolongava a humilhação, encontrava impossível permitir-se vocalizar livremente. Se eu gritar, ela sussurrou entre contrações, posso causar tremor. Melhor manter controle para evitar perigo. Era a lógica que fazia sentido pragmático dado que tremor durante humilhação começara quando ela estava suprimindo emoções, mas era a lógica que ignorava a possibilidade de que supressão contínua podia ser exatamente o que criava a pressão que manifestava como tremor. Gabriel, ao lado segurando mão de Ana através de trabalho, ofereceu perspectiva diferente. Tremor durante humilhação começou porque você estava sendo forçada a suprimir raiva e dor que eram insuportáveis. Talvez tremor não foi porque você estava suprimindo mas foi porque supressão tinha limites que foram excedidos. Talvez expressar naturalmente durante parto preveniria tremor em vez de causar tremor. Era a intuição que estava mais próxima de verdade que lógica de Ana. Conforme trabalho intensificou através de horas antes de amanhecer, Ana começou a perder capacidade de manter controle completo. Contrações eram tão intensas que suprimir vocalização completamente tornou-se impossível. Gemidos escapavam apesar de esforços de suprimir. Respiração tornava-se audível e trabalhada. Controle estoico começava a rachar sob pressão de dor extrema que não podia ser negada ou dissociada completamente.
E conforme controle de Ana rachava, conforme vocalizações naturais de dor começavam a emergir apesar de esforços de suprimir, todos esperavam que tremor começaria. Mas tremor não veio. Casa permaneceu completamente estável e quieta mesmo enquanto Ana gemia e ofegava através de contrações mais intensas. Era evidência contrária a medo de que expressão causaria tremor, sugestão de que talvez expressão natural era segura e que supressão forçada era o que criava condições para tremor. Casa não está tremendo, Benedita observou com alívio e interesse. Você está fazendo sons naturais de trabalho de parto e Casa está completamente estável. Talvez tremor durante humilhação não foi porque você estava expressando, mas foi porque estava sendo forçada a suprimir enquanto sendo atacada cruelmente. Situações são diferentes. Parto é natural e você está sendo apoiada, não atacada. Era a observação que ajudou Ana a começar a liberar controle mais completamente. Se expressão durante parto não causava tremor, então podia permitir-se responder naturalmente sem medo de catalisar desastre. Gradualmente, através de horas restantes de trabalho, Ana permitiu-se vocalizar mais livremente, permitiu o corpo expressar dor através de sons que eram naturais e apropriados, permitiu-se ser vulnerável em vez de controlada estoicamente. E conforme Ana liberava controle e expressava naturalmente, trabalho de parto progrediu mais eficientemente. Músculos que tinham estado tensos de esforço de suprimir relaxaram, permitindo progressão melhor. Respiração que tinha estado controlada tornou-se natural e adequada. Cooperação de corpo com processo de nascimento melhorou dramaticamente. Era a demonstração de que supressão de respostas naturais durante trabalho era contraproducente medicamente além de ser traumático psicologicamente. Bebê nasceu ao amanhecer com um choro vigoroso que encheu sala, som de vida afirmando-se, de vocalização natural sem supressão. Era menina, saudável e forte apesar de mãe ter suportado humilhação severa 3 semanas antes. Benedita colocou o bebê em braços de Ana, e Ana pela primeira vez em anos permitiu-se expressar emoção abertamente. Chorou lágrimas de alívio e amor, sorriu sem guardar expressão, segurou filha com ternura que não escondia. E Casa permaneceu completamente estável através de tudo, através de trabalho de parto com vocalizações naturais, através de nascimento com choro vigoroso de bebê, através de emoções expressas abertamente por Ana. Não havia tremor porque não havia supressão forçada de expressão natural, não havia crueldade sendo testemunhada, não havia violência emocional que requeria protesto físico. Gabriel sugeriu o nome que todos aceitaram como apropriado: firmeza. Porque nasceu após tremor que fez todos tremerem, mas que demonstrou que há limites para o que pode ser contido sem resposta. Porque representa a firmeza de mãe que suportou humilhações mas que eventualmente causou resposta que mudou o comportamento de humilhadores. Porque vida dela começará em ambiente ligeiramente menos cruel porque tremor forçou mudanças. Era nome que carregava significado múltiplo e que honrava eventos extraordinários que precederam o nascimento. Conforme dias tornaram-se semanas após nascimento, ficou claro que firmeza era criança com presença que afetava o ambiente ao redor de formas sutis mas mensuráveis. Quando estava presente, estruturas pareciam mais estáveis, pequenas vibrações que normalmente aconteciam em casa antiga diminuíam. Sons de casa respirando através de expansão e contração térmica eram menos pronunciados, sensação geral era de solidez aumentada. Era como se presença dela conferia estabilidade física, como se contrabalançava a instabilidade que tremor revelara. Há algo sobre ela, trabalhadoras comentavam. Quando está no quarto, Casa sente mais sólida, mais segura. Como se presença dela é âncora de estabilidade que contraria a instabilidade que tremor revelou. Era a descrição de capacidade que não tinha explicação científica mas que era experimentada consistentemente por muitos. Mais significativamente, presença de firmeza parecia tornar humilhação mais difícil de executar. Quando família senhoril tentava humilhar alguém na presença de firmeza, palavras saíam mais difícil, insultos perdiam força de formas inexplicáveis, cerimônias de degradação terminavam mais rápido que pretendido. Era como se presença dela criava campo onde crueldade era resistida passivamente, onde violência emocional encontrava dificuldade de manifestar com força usual. Não consigo humilhar efetivamente quando o bebê está perto, Constança admitiu em conversa privada com Fernando.
Palavras não saem com força usual. Insultos parecem fracos e ineficazes. É como se presença dela torna a crueldade difícil de executar. Fernando experimentava a mesma dificuldade, levando a decisão pragmática de evitar humilhações quando firmeza estava presente, não por moralidade mas por reconhecimento de que humilhações na presença dela eram ineficazes. Ana continuou transformação que Nascimento catalisara. Experiência de tremor durante humilhação e de Nascimento sem tremor tinha ensinado lições sobre expressão versus supressão, sobre custos de conter respostas naturais, sobre poder de manifestações físicas impossíveis de forçar mudanças. Começou a expressar-se mais, começou a resistir humilhações menores através de manter dignidade interior mesmo quando degradação externa acontecia. Começou a recuperar senso de self que humilhações sistemáticas destruíram progressivamente. Você está diferente, trabalhadoras observavam com admiração. Como se tremor quebrou algo em você que mantinha você contida. Como se Nascimento de firmeza libertou você de padrões que humilhações impuseram. Ana acenou. Tremor demonstrou que supressão tem limites, que conter raiva de humilhações eventualmente cria manifestação física que não controlo. E Nascimento sem tremor demonstrou que expressão natural é segura e produtiva. Aprendi que suprimir não é força mas é dano, que expressar apropriadamente é saúde. Em 1879, quando o movimento abolicionista crescia, Joaquim Nabuco visitou fazenda após ouvir história através de rede sobre tremor durante humilhação e Nascimento que seguiu. Seu caso é extraordinário, ele disse a Ana. Demonstra literalmente que há limites para o que pode ser contido sem resposta. Casa tremeu protestando crueldade de humilhação. É metáfora perfeita mas aparentemente foi literal. Posso documentar. Ana concordou. Nabuco documentou meticulosamente, entrevistando Ana, Gabriel, Benedita, testemunhas de tremor, até membros relutantes de família senhoril. Artigo resultante tremor de protesto. Limites físicos de violência emocional foi publicado amplamente e causou sensação. História de Ana e tremor tornou-se símbolo, representando que crueldade tem limites além dos quais resposta é inevitável mesmo que resposta tome formas impossíveis, que sistemas de humilhação eventualmente produzem resistência. Em 13 de maio de 1888, Ana estava no Rio com firmeza, 12 anos, e Gabriel. Ana tinha 38 anos, transformada completamente de pessoa que suportava humilhações em silêncio para pessoa que mantinha dignidade e que resistia à degradação. Testemunhou: fui humilhada sistematicamente por anos. Suprimia respostas para sobreviver. Mas durante humilhação particularmente prolongada quando grávida, supressão alcançou limites e casa tremeu protestando crueldade. Tremor forçou mudanças que reduziram humilhações. Abolição deve incluir fim de sistemas de humilhação que destroem dignidade. Nabuco citou: escravidão funcionava através de humilhação sistemática que destruía dignidade. Ana experimentou humilhação tão prolongada que resposta física impossível aconteceu. Casa tremeu literalmente. Tremor forçou o reconhecimento de que humilhação tinha custos. Demonstra que crueldade tem limites e que eventualmente resposta vem. Após a abolição, Ana e Firmeza estabeleceram programas para sobreviventes de humilhação sistemática. Recuperar dignidade após anos de humilhação é processo longo, Ana ensinava. Requer reconhecer que humilhação foi violência não falha sua. Requer expressar emoções que foram suprimidas. Requer reconstruir senso de valor próprio que humilhação destruiu. Mas é possível. Firmeza dedicou vida a trabalho sobre dignidade e resistência à humilhação. Nasci após tremor que protestou humilhação de mãe. Aprendi que há limites para o que pode ser contido sem resposta. Trabalhei criando sistemas onde dignidade é protegida e humilhação é reconhecida como violência grave. Ana viveu até 1934, vendo filha transformar compreensão de humilhação como violência. Morreu aos 84. Fui humilhada sistematicamente até causar tremor literal. Tremor forçou mudanças. Aprendi que supressão tem limites e que expressão é saúde. Recuperação de dignidade foi trabalho de vida mas valeu. História de Ana e tremor tornou-se profundamente estudada. Psicólogos documentaram:
Humilhação sistemática é forma específica de violência que destrói dignidade através de forçar pessoa a aceitar degradação publicamente. Ana suportou humilhações por anos através de supressão. Quando supressão alcançou limites durante humilhação prolongada, manifestação física aconteceu. Demonstra que trauma tem limites de contenção antes de manifestar de formas dramáticas. Recuperação requer reconstruir dignidade através de reconhecer humilhação como violência não falha pessoal. Sociólogos estudaram. Sistemas opressivos usam humilhação pública como ferramenta de controle através de criar medo constante de degradação. Ana foi humilhada sistematicamente. Mas humilhação produziu tremor que forçou reconhecimento de custos. Demonstra que crueldade sistemática eventualmente produz respostas que sistemas não podem prever ou controlar, que há limites para o que pode ser imposto sem consequências. Físicos examinaram relatos, tremor começando durante humilhação específica e correlacionando com intensidade de insultos é inexplicado. Múltiplas testemunhas confirmam. Ana permanecendo estável quando outros cambaleavam é impossível se tremor era geofísico normal. Sugere fenômeno que física não entende mas que não pode ser honestamente negado dado evidência consistente. Filósofos estudaram. Dignidade humana é direito fundamental. Humilhação sistemática que destrói dignidade é violência grave contra a humanidade. Ana foi sistematicamente despojada de dignidade através de humilhações ritualizadas. Tremor representou protesto contra a violação de dignidade. Sociedades justas devem proteger dignidade e reconhecer humilhação como violência séria. Teólogos desenvolveram interpretações. Deus criou humanos com dignidade inerente. Humilhação que destrói dignidade é pecado grave. Ana foi humilhada repetidamente. Tremor pode ser interpretado como protesto divino. Criação respondendo à violação de dignidade que Deus deu. História ensina que dignidade deve ser protegida e que Deus está com humilhados. Ativistas citaram extensivamente: humilhação é arma usada globalmente contra grupos marginalizados. Ana demonstrou que humilhação produz tremor literal quando alcança limites. Mesmo quando manifestação não é sobrenatural, ponto permanece. Humilhação tem custos imensos e eventualmente produz resistência. Dignidade deve ser protegida como direito fundamental. Em 1988, governo estabeleceu memorial. Central era a escultura de Ana, primeiro curvada sob peso de humilhação, depois endireitando enquanto o chão sob ela vibra representando tremor, finalmente de pé com dignidade recuperada segurando firmeza. Inscrição: em memória de Ana e todas humilhadas sistematicamente. Em honra de firmeza, representando que firmeza de dignidade resiste humilhação e que há limites para a crueldade antes de resposta acontecer. Que dignidade seja sempre protegida. Descendentes, 583, compartilharam histórias sobre bisavó que foi humilhada até casa tremer protestando, que recuperou dignidade através de trabalho de vida, que ensinou que humilhação é violência e dignidade é direito. No centro estava a verdade. Ana foi humilhada sistematicamente através de cerimônias ritualizadas de degradação pública. Suprimiu respostas para sobreviver. Mas durante humilhação particularmente prolongada quando grávida, supressão alcançou limites e casa tremeu literalmente protestando crueldade que testemunhava. Tremor fez todos tremerem fisicamente e forçou o reconhecimento de que humilhação tinha custos. Mudanças que seguiram reduziram humilhações e criaram espaço para a dignidade começar a recuperar. História ensina. Primeiro, humilhação sistemática é forma específica de violência que destrói dignidade através de degradação pública ritualizada. Segundo, supressão de respostas à humilhação tem limites além dos quais manifestação acontece. Física se circunstâncias forem extremas, psicológica sempre. Terceiro, manifestações dramáticas podem forçar reconhecimento de custos que normalmente são negados. Quarto, recuperação de dignidade após anos de humilhação é possível mas requer reconhecer humilhação como violência não falha pessoal, requer expressar emoções suprimidas, requer reconstruir senso de valor através de trabalho deliberado. Quinto, sociedade justa deve proteger dignidade ativamente e reconhecer humilhação como violência séria merecedora de punição. Perguntas permanecem.
Quantos são humilhados sistematicamente hoje? Como reconhecemos humilhação como violência? Como protegemos dignidade? Como apoiamos recuperação após humilhação? Como prevenimos sistemas que operam através de degradação? História oferece testemunho. Humilhação sistemática destrói dignidade com custos imensos. Supressão tem limites. Manifestações forçam reconhecimento. Recuperação é possível. E sociedade onde dignidade é protegida é mais justa. Se tremor foi literal ou metáfora, lição permanece. Humilhação é violência com custos reais. Há limites para o que pode ser contido. Manifestações acontecem. E dignidade deve ser protegida sempre. Mensagem final. Reconheça a humilhação como violência grave. Proteja a dignidade como direito fundamental. Apoie recuperação de dignidade. Elimine sistemas que humilham. E trabalhe por sociedade onde todos vivem com dignidade protegida. Ana demonstrou que mesmo após anos de humilhação, dignidade pode ser recuperada. Tremor demonstrou que crueldade tem limites e produz resposta. Firmeza demonstrou que vida pode começar em ambiente onde dignidade é mais protegida. Humilhação destrói. Tremor protesta. Dignidade recupera. E mundo onde dignidade é protegida vale lutar. Essa herança, não que foi humilhada, mas que protestou através de tremor, recuperou dignidade, e ensinou que humilhação é violência que deve terminar.